irmãos abrirmos nossas Bíblias em Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Filipenses capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Todos encontraram? Amém? Amém. Filipenses 1, de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia e até agora. Vamos orar, feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra lida e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine, ó Pai, para que possamos compreender a tua santa palavra. Ó Senhor, pedimos, Senhor, que fale aos nossos corações, nos instrua segundo o teu querer, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Então, nós terminamos na semana anterior a nossa meditação no livro de Esther, passamos ali por todo o livro de Esther, e hoje iniciaremos justamente a nossa meditação na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses é uma carta um tanto curta, poucos capítulos, algo que nós vamos passar, mas que traz uma mensagem de união muito importante para nós. Filipenses vai nos mostrar a necessidade não só de estarmos preparados, unidos, mas de cuidarmos uns dos outros, conforme a palavra de Deus nos instrui. Então, nós, pegando aqui os primeiros capítulos, nós temos a saudação de Paulo e um pouquinho do que chamamos de a introdução da carta aos Filipenses. Mas esses detalhes nos passam algumas questões bíblicas necessárias, importantes para o nosso dia a dia. É bom lembrar aqui quem era Filipos. Filipenses é uma cidade da Macedônia, uma das primeiras que Paulo entra ali. E ele traz a mensagem aos irmãos que se convertem. Lá em Filipenses, alguns irmãos, eles começam e Paulo, conforme a maioria das cidades onde ele passa, ele é perseguido. Mas por ser uma cidade um tanto menor, uma cidade que não havia uma proeminência judaica, então não havia ali, a gente vê sinagoga. Então Paulo vai trazer a palavra de Deus a alguns irmãos, a conversões. Timóteo estava com ele, assim como aqui também está quando ele escreve a carta aos Filipenses. Mas eu queria destacar aqui um detalhe que é muito importante para nosso entendimento. É que Filipos, a cidade de Filipos, era uma cidade que recebia o título de colônia romana. E por que eu tenho que destacar isso? Porque nessas cidades que recebeu esse título, apesar de não ser uma cidade muito grande, mas é uma cidade onde a lei romana ela funcionava como se fosse na capital. E no decorrer que nós meditarmos na carta de Paulo aos Filipenses, nós podemos ver que Paulo vai tratar de algumas questões que esse entendimento é muito importante. Era uma cidade que era considerada uma cidade de aposentados. Olha que interessante. Muitos soldados, muitos capitães, oficiais do exército, eles quando se aposentavam ali, eles iam para a cidade de Filipos e tinham ali os seus tribunais que funcionavam na mesma medida que funcionavam também na capital. Então você imagina uma cidadezinha pequena, acolhedora, né, onde as pessoas se conheciam ali, um ambiente mais calmo para cá, mas onde algumas coisas que só o que era esperado em grandes capitais, mas ali também acontecia. Então a cidade tinha peculiaridades, tanto a proximidade entre os irmãos, por isso Filipenses é considerada uma das cartas mais amorosas do apóstolo Paulo, como também o acesso a coisas que só se tinha em grandes cidades, as grandes capitais romanas, a justiça, os tribunais, os direitos dos cidadãos, tudo isso era muito importante e muito funcional em Filipos. Era uma cidade que, apesar de pequena, era uma cidade que era
altamente urbanizada. Então era uma cidade de pessoas, não pessoas no humilde no sentido que é usado hoje, não pessoas que não tivessem instrução, não pessoas que eles não tivessem costume com os traquejos, vamos dizer assim, com as necessidades da sociedade, mas eram pessoas altamente instruídas, pessoas preparadas e que tinham conhecimento de como o mundo romano funcionava. Então isso é muito interessante, porque uma cidade, ou melhor, uma igreja, uma cidade dessa enfrentava uma dificuldade peculiar, porque se havia o direito romano, em Filipos, mais do que em muitas outras, das quais são citadas nas cartas do Novo Testamento, dizer que Jesus é o Senhor, ele era muito mais perseguido do que em outras cidades, como a gente pega lá em Gálatas, Éfeso e outras cidades mais afastadas, onde o direito romano era altamente respeitado, onde havia vários oficiais, e é o que se diz nos militares, né? Ele deixa o serviço, mas ele não deixa de ser militar. Se você falar para um militar que ele está aposentado, aqui mesmo no Brasil não gosta, né? Eles utilizam o termo reformado, não aposentado. É mais ou menos assim: não, eu estou aqui parado, mas eu ainda sou militar. Os costumes, eles se mostram ainda. E esses homens que passaram o costume de defendendo César, defendendo Roma, eles não eram de aceitar de muito bom grado alguém dizendo que havia um outro Senhor, que não o imperador, muitas vezes tão amado daqueles homens, daqueles soldados. E por isso Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele vai escrever com muito carinho a uma igreja que enfrenta suas dificuldades, mas apesar das dificuldades, sejam elas de perseguição, ou sejam elas financeiras, a igreja de Filipos era uma igreja que demonstrava amor uns pelos outros. Apesar desse amor, no decorrer da carta de Paulo aos Filipenses, é necessário que ele reforçasse como eles deveriam aplicar esse amor uns aos outros. E eu costumo dizer que, para mim, uma das questões centrais de Filipenses é justamente esse entendimento do uns aos outros, palavras que vão se repetir muitas vezes nos capítulos da carta que o nosso apóstolo Paulo nos escreve. Entrando aqui no texto, nós temos algumas partes que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Aqui, a quem está escrevendo, Paulo, como um pastor que fundou aquela igreja, escrevendo a igreja de Filipos, e ele começa a carta como começava a maioria das cartas naquele tempo, e eu gosto de lembrar isso, porque alguns pastores, quando começam a pregar assim, como nós vamos fazer sequencialmente, quer dizer, vai começar no capítulo 1 de Filipenses, e vamos até o último, passando pedaço por pedaço, os irmãos podem acompanhar isso. Eles pulam essa primeira parte. E algumas vezes eu já iniciei sequências assim, onde eu pulava a primeira parte. Porque depois que você faz uma, duas, três vezes, a igreja ela já começa a ficar ambientada com o que é uma epístola, conforme diz no Novo Testamento. Às vezes a gente passa porque não tem muita novidade. Mas aqui é interessante ver isso, porque Paulo começa escrevendo como se escrevia naquela época. Se você encontrasse, e a arqueologia já encontrou documentos daquelas épocas e do Império Romano ali do primeiro século, onde se correspondia o próprio livro de Atos. Ele coloca ali, quando Paulo é preso e enviado para Roma, um dos comandantes ali, se não me engano, era Licias, ele manda uma carta ao governador, dando ciência do caso de Paulo, e ele usa os mesmos termos aqui. Então, há uma apresentação que Paulo faz no versículo 1, né? Quem ele é, e depois ele diz a quem ele está destinado, e logo depois disso ele faz uma saudação. São três coisas que aparecem. Então, Paulo vai fazer isso aqui no versículo 1 e no versículo 2. Né? Ele se apresenta, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Timóteo estava ali com ele quando ele estava escrevendo a carta. Alguns dizem que Timóteo pode ter sido justamente o escrivão, estava colocando ali, ele não era autor da carta, mas Paulo coloca junto de si, ele não coloca hierarquia aqui, e traz Timóteo, que era seu ajudador, na mesma posição que ele, e dá aos dois o mesmo título, que é um título que ele estende, que é algo que temos que pensar também para a igreja e para nós. Quem somos nós diante de Deus? Nós
somos servos de Deus, nós nos identificamos como filhos de Deus, ou nós gostamos de títulos e nomenclaturas. Aqui ele coloca Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. E nós podemos perceber que Paulo, em outras das suas cartas, muitas vezes, ele faz questão de afirmar o seu apostolado quando ele precisa reafirmar a autoridade para chamar a atenção dos irmãos em alguma questão necessária. Mas ele também usa de muita humildade em seus escritos a não colocar um título acima da pessoa. E quando ele se apresenta, ele chama e diz: olha, servos de Cristo Jesus. Ele não coloca nenhuma distinção, ele coloca tanto ele quanto Timóteo na mesma situação. E nós vemos aqui que ele endereça a carta também mostrando ao não trazermos para o coração esse princípio de querer ser reconhecido simplesmente por um título que nós carregamos. Olha ainda no versículo 1, quando ele diz: a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Quando a palavra nos apresenta aqui, e é precisamente como Paulo vem se apresentando, ele diz: servos de Cristo Jesus e santos em Cristo Jesus, são termos que são utilizados para descrever o crente. Nós somos servos, e a palavra que Paulo usa aqui é no sentido de pertencer, no sentido de ser comandado. É quase que um escravo. Talvez nós não traduzimos como escravo, e a nossa tradução não traz, porque o nosso histórico de escravo é um pouco diferente. Ele vai trazer algumas coisas que não eram comuns no Império Romano, mas ele fala de ser subordinado, mas também o termo santo, que não quer dizer que a gente seja perfeito. Quando a igreja, quando os crentes, eles são chamados de santos, o uso da palavra, ele traz o significado de separados. E ele não é um qualificante para alguém dizer: olha, eu sou santo, encher o peito, se achar que está. Mas ele traz mais um sentido de que você é separado por Cristo. Quer dizer, você está numa categoria diferente. Cristo derramou o seu sangue por você. Então você não pode estar misturado. Você é separado. O termo que você é santo em Cristo Jesus. Todos nós recebemos esse mesmo título. O título de santo em Cristo Jesus não foi dado para a igreja para alguns poucos homens que pudessem demonstrar a sua fé de forma grandiosa, ou pessoas que tenham capacidades espirituais avantajadas sobre os outros. A igreja, ela não é formada desde o primeiro século da igreja primitiva para ser um lugar onde há uma hierarquia, onde há alguns que são maiores do que outros. Mas todos nós estamos debaixo do mesmo cajado, do mesmo pastor, que é Cristo Jesus. Todos nós, tanto somos santos, separados em Cristo Jesus, como também somos servos de Cristo Jesus. E quando ele coloca aqui, dizendo no versículo 1, todos os santos, ele faz questão de colocar alguns nomes para pessoas que não vão se confundir. Porque às vezes ele fala todos os santos em Cristo Jesus, e alguém está esperando que ele dissesse e também as lideranças. Aqui ele traz dois títulos que eram comuns no primeiro século: bispos, que é um termo equivalente no Novo Testamento para presbíteros, lideranças, pastores, como nós usamos hoje, né? Bispo quer dizer aquele que supervisiona, aquele que preside. E diáconos, o termo diácono é aquele que serve. Não, eram bem conhecidos esses termos, porque no tempo filipense já tinha passado o concílio de Atos, onde eles escolheram 7 diáconos para auxiliar no trabalho da igreja, na distribuição do pão diário àqueles que tinham necessidade. Então eram títulos bem conhecidos. Todos os lugares por onde Paulo passou, ele deixava os seus colaboradores justamente para eleger liderança na igreja. Então as igrejas, desde o primeiro século, tinham essas lideranças. Mas Paulo diz todos os santos, inclusive. Então não há um e também, mas inclusive. E aí me lembra uma coisa que uma vez eu presenciei, né, e a gente brincava com isso no seminário, e muitas vezes, quando então nos encontramos em algum conselho, uma reunião, onde alguns pastores, eu costumo brincar com essas coisas.
que às vezes as pessoas elas diferenciam muito uns dos outros. E estávamos num congresso, acho que era um congresso de homens, né? E o pessoal começou a contar quantas pessoas havia no congresso. E ele contou lá e falou: olha, nós temos 23 homens e 5 pastores. Eu brincava que eu não entendi se ele estava querendo dizer que os pastores são uma classe diferenciada, ou se ele estava querendo dizer que os pastores não eram homens. Mas Paulo, quando diz aqui, ele não faz essa diferenciação que muitas vezes nós costumamos querer fazer. Ele não fala dos santos, dos crentes e dos líderes, mas ele diz a todos os santos, um termo abrangente que engloba todo mundo, inclusive colocando dentro desse mesmo grupo bispos e diáconos. Então, o prefácio, o início, a saudação de Paulo aos Filipenses, primeiro nos mostra que nós, como servos de Deus, precisamos entender que a igreja ela é uma só. E todos nós servimos a um só Senhor. Não há posição privilegiada diante de Deus. Não há alguém que seja mais especial. Não há uma oração que chegue mais aos pés de Deus por causa do título ou do cargo que se ocupa. Há sim aqueles que oram mais e por isso são ouvidos. Há aqueles que buscam com mais sinceridade no coração. Mas o tempo que você conhece o Evangelho, o cargo que você ocupa, o título que você carrega, seja ele dentro ou fora da igreja, ele não vai colocar você em uma posição de destaque ou não destaque diante de Deus. Todos nós estamos debaixo do mesmo cajado. Todos nós estamos no mesmo grupo de servos e santos, inclusive aqueles que ocupam o título de cargo. E Paulo, depois que faz isso, ele vem no versículo 2, justamente saudando os irmãos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Quando eu estudo Filipenses, eu faço questão de enfatizar na saudação, porque muitas vezes a gente perdeu com o tempo que é a saudação cristã, que só como um acrescento adendo. No primeiro século, os irmãos se saudavam, falando uns aos outros, graça e paz. E por que eu faço questão de lembrar? Porque graça e paz é uma saudação cunhada para mostrar que nós fazemos parte do mesmo grupo. Os judeus, eles já se saudavam com a paz. A palavra era shalom, termo muito conhecido pelos judeus, que significa a paz de Deus. Não é só shalom, não é só a tradução da nossa palavra paz, mas ele significa a paz de Deus, uma paz que é incluída de paz, prosperidade e alegria. Então o desejo profundo do coração que a pessoa vá bem. E os judeus se saudavam uns aos outros com a paz, shalom. Mas os gentios eles não conheciam. Então o judeu ele saudava outro judeu, shalom, mas muitas vezes ele não saudava o gentio com shalom. Então ali no primeiro século, por volta da metade do primeiro século, as igrejas começaram a dar a saudação graça e paz. Eu costumo pegar os termos, Iride Shalom, que uma era a saudação, os termos eram não esses, mas em grego. Uma era a saudação judaica, paz, remetendo ao shalom, que era falado na Bíblia do Antigo Testamento, e a outra era a saudação que era uma saudação comum, apreciada pelas pessoas do ambiente grego, que era a charis, que é a graça de Deus, quer dizer, a dádiva de Deus. Então, quando eles falavam, era para reforçar o termo paz grego, para o sentido, então, era graça e paz. Era uma saudação que era feita entre judeus e gentios, mostrando que não havia divisão na igreja, mas judeus e gentios, eles estavam debaixo do mesmo Senhor. Então, aqui nos versículos 1 e 2, Paulo vai nos trazer justamente isso, que a igreja, até na forma como abençoa, ela mostra que estamos debaixo do mesmo princípio. Nós somos iguais uns aos outros. E aí, nas palavras do evangelista que eu conheci, nós precisamos entender que o crente, ele não é alguém melhor, superior às pessoas que estão aí fora, como muitas vezes nós
na nossa conversa, deixamos transparecer, ou desejamos que transpareça. Na verdade, o crente é alguém tão necessitado da graça quanto qualquer outro. Só que a diferença do crente não é que ele seja mais próximo de Deus, não é que ele seja mais santo, ou possa dizer que é mais alguma coisa. A diferença é que o crente, primeiro de tudo, ele sabe que ele é necessitado dessa graça. Então a nossa vantagem é a consciência de que nada somos. Mas quando nós achamos que por estarmos na igreja, ou por carregarmos a Bíblia, por sabermos alguma coisa, nós estamos um grau à frente dos outros, nós perdemos justamente esse princípio de graça e paz. As palavras do poeta chamado Ingram Smith, ele diz que misericórdia e graça é aquilo que nós precisamos da parte de Deus. Então, eu sei o que eu posso fazer de mal, então eu preciso de misericórdia. Eu sei o que eu posso fazer bom também, então eu preciso de graça. A graça de Deus, a misericórdia, ela deve estar sobre mim. Então, nós estamos debaixo do mesmo cajado, nós estamos no mesmo princípio, nós fazemos parte do mesmo povo, que é o povo de Deus. Somos filhos de Deus, servos de Deus, povo santificado, separado por Deus. Por isso nós devemos fugir das coisas desse mundo. Segundo, aqui, versículo 3 até o versículo 5. Por que eu terminei no versículo 5? No título que tem aí na sua Bíblia, você deve observar comigo que o versículo 1 ele tem um título aí, tem prefácio e saudação. E depois do versículo 2, ele tem também um título, está escrito ações de graças e súplicas em favor dos filipenses. Só que esse título ele vai do versículo 3 até o versículo 11, que é chamado pelos estudiosos de prefácio, a introdução aí da carta praticamente. Só que ficaria longo para nós meditarmos até o versículo 11, aquilo que nós pretendemos fazer. Então eu peguei só a primeira parte dessa segunda aqui, para não ficarmos só no versículo 1 e 2. Do versículo 3 ao versículo 5, que é o começo das ações de graças de Paulo em relação à igreja de Filipos. Então, depois de dizer que todos fazemos parte do mesmo princípio, ele vem e, como quem acaricia os irmãos, ele está fazendo um carinho. Já viu aquele ditado, né, que quando você vai fazer alguma coisa, antigamente se falava muito, bate a sopa. Então você repreende, mas dá uma acalmada. Então Paulo ele introduz as suas cartas, muitas vezes diz, dá uma animada nos irmãos, para depois ele vir com a correção. Mas ele vem lembrando de coisas que não são invenções. Isso aqui não é bajulação, porque bajulação é quando a gente inventa coisa, é quando a gente engrandece, né? A gente olhar nos antigos, né? Tinha lá, eu não me lembro agora o nome, mas tinha personagens do Chico Anísio lá, aqueles personagens que fazia, alguns que tratavam os outros assim muito bem, muito lisonjeiro, mas lá na Bahia, na região de Salvador, tem um quadro que aparece lá em alguns programas de televisão, é feito com bonecos, mas não é boneco para criança, é boneco para adultos. E existe um personagem, se você procurar na internet, você vai encontrar ele, chamado Coxinha. É um boneco feio que dói, mas é engraçado. Porque ele tem uma fala que eu ouvi a primeira vez e me chamou a atenção. Que ele, quando chegava um sujeito assim, sabe, aquele estilo de política bem no interior, quando chega um candidato, o sujeito chegava aqui, ele chegava e chamava, minha autarquia. E era cheio de lisonjeiros falsos e falaciosos, como algumas pessoas muitas vezes falam. E falava, mas era só o sujeito que está conversando, dar as costas e sair. Ele se virava com o seu companheiro e começava a falar mal daquele mesmo que ele estava elogiando anteriormente. Então, não é esse tipo de coisa quando você elogia, só que é uma mentira somente para inflar o ego daquele que está ouvindo. Paulo fala de coisas que são reais na igreja de Filipos. E nos ensina assim como nós devemos lidar uns com os outros, com os irmãos também. Porque todo mundo vai ter seu lado bom e seu lado ruim. Todo mundo vai ter aquilo que é de se engrandecer e tem as coisas que precisam ser corrigidas. A gente precisa aprender a conviver uns com os outros nesse sentido. E Paulo vem aqui no versículo 3 justamente nos dizendo: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós.
fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. A ênfase no versículo 3: eu dou graças a Deus por tudo que recordo de vós. Aqui, nas palavras de Paulo, sem destacar aqui, que nós vamos destacar no terceiro passo do texto, sem destacar aquilo que é realmente falado dos Filipenses, no versículo 4, versículo 5, nós precisamos pensar aqui. Paulo escreve a Filipenses. Filipenses é uma das cartas chamadas cartas da prisão. Paulo produz a carta aos Filipenses quando ele estava preso. O consenso, eu lembro que consenso não quer dizer que é a certeza, mas é o ponto de vista mais aceito entre os estudiosos, é que essa prisão de Paulo é a segunda prisão de Paulo na cidade de Roma, porque Paulo foi preso 2 vezes. A primeira vez, que é relatado no livro de Atos, mas na segunda vez diz que ele fica preso por sua própria conta, e ele relata isso nas cartas chamadas cartas da prisão dele. Aí vai estar Filipenses, Filemon e algumas outras duas que eu não vou citar aqui para não errar diante dos irmãos. Mas ele mesmo fala na frente que ele estava preso, estava em cadeias. Mas Paulo está preso, ele passou em Filipos nas viagens missionárias, a igreja é fundada, ele passa revisitando, e aí ele vai para Roma, e por força da prisão, Paulo agora ele não pode visitar os irmãos de novo, e ele tinha o desejo de voltar a ver os irmãos. E aqui, diferente do que nós vimos quando estudamos Coríntios, por exemplo, não era para chegar lá e corrigir alguma coisa, mas aos Filipenses Paulo demonstrava uma saudade real da igreja de Filipos. Então ele vai falar da sua recordação. Então ele estava lá preso em Roma, e na sua mente trazia ao seu coração uma alegria ao se recordar dos irmãos de Filipos, aquela alegria que pensa assim: como eu gostaria de vê-los novamente. E nesta alegria, nas suas orações, ele faz questão de se lembrar e dizer: olha, eu agradeço a Deus, eu dou graças a Deus, eu faço súplicas a Deus por todos vós com alegria. O meu coração se alegra para apresentar vocês diante de Deus. E essa atitude que eu quero chamar a atenção dos irmãos. A primeira coisa é, conforme nós falamos anteriormente, a nossa convivência com os irmãos. O nosso esforço é de nos lembrar daquilo que é bom ou nos lembrar daquilo que é ruim. Porque tem que haver um esforço. Porque da nossa natureza nós só vamos lembrar das coisas ruins. É ditado popular comum se ouvir as pessoas dizer que você acerta a vida toda, mas se fizer um erro, aí o pessoal quer me crucificar. É da natureza humana exaltar muito mais o erro do que o acerto. Então muitas vezes nós não temos muita paciência para os erros dos outros, mas queremos toda paciência para os nossos próprios erros. Então, primeiro, de quem está se lembrando? Nas nossas lembranças, nós procuramos nos lembrar das coisas boas dos irmãos com os quais nós convivemos, ou nós só nos lembramos das coisas ruins? Vai fazer como o Senhor que conhecia, uma forma sarcástica. Ele, quando ia embora, se despedindo, ele dizia: olha, vocês vão desculpando aí a raiva que vocês me fizeram passar. Então, primeiro, nossa recordação, que nós nos esforçamos para nos lembrar. Mas segundo, as pessoas com quem nós convivemos, qual a recordação que nós deixamos com elas? Porque o esforço ele é de mão dupla. Não é só se esforçar para lembrar das coisas boas, mas eu também preciso me esforçar para deixar boas lembranças. Na nossa convivência, na nossa vida cristã, quando nós nos encontramos com os irmãos, ou mesmo quando não é como o povo de Deus fora, a nossa presença, ela tem sido uma presença agradável, deixa boas lembranças. Nós somos pessoas que se lembram dos outros para falar bem daquilo que eles fazem, daquilo que eles são bons. Certa vez, no estudo bíblico, numa das igrejas por onde passamos, eu falava com os irmãos sobre oficiais do pastorado, o que é que tem que ser feito, instrução da igreja. E no âmbito da discussão, eu tive que lembrar os irmãos e falar com os irmãos: olha, meus irmãos, o pastor, principalmente na nossa igreja, o pastor ele passa nas igrejas, ele não vive na cidade, ele vem para a cidade por conta da igreja.
Eu falava para os irmãos, a igreja precisa fazer um esforço para absorver aquilo que de melhor aquele ministro tem para oferecer. Porque um pastor é bom em uma área, outro pastor é bom em uma outra área. Um pregador é bom em alguma coisa e outro pregador é bom em uma outra coisa. Tem pregadores que estão especializados no Antigo Testamento, que se enrolam muito bem nisso. Tem outros que falam muito mais do Novo Testamento. Quando nós procuramos na internet, eu mesmo quando procuro para poder aprender um pouco mais com os ministros ali mais graduados, eu procuro por assunto. Então, se eu quero aprender sobre o cosmovisão cristã, que é um assunto que me atrai, eu vou procurar o reverendo Heber Campos Júnior, por exemplo, o maior especialista nessa área. Se eu quero saber sobre escatologia, as coisas dos últimos dias, eu vou escutar o reverendo Leandro Lima, que é o maior doutor na área do Apocalipse que nós temos na nossa igreja. E assim nós vamos passando, cada um tem uma especialização numa área. E a questão é eu saber aproveitar o que aquele irmão tem para me oferecer de melhor. E Paulo, quando fala aqui em versículos 3 e 4, ele fala de recordação. O que é que vai no coração? O que é que nós guardamos para nos recordar dos nossos irmãos? Muitas vezes nós não temos observado o coração como Paulo observou o coração. E nós temos colocado a nossa atenção naquilo que nos desagrada. Às vezes, tem muita coisa que nos agrada, mas por causa de uma coisa que nos desagrada, nós acabamos nos desgostando da pessoa. Eu falo que tem gente que a gente se dá muito bem. Isso às vezes na família. Tem irmão meu que eu me dou muito bem, porque eu vejo pouco. Eu tenho irmão que conversar com ele é assim, pesado. Então, às vezes a gente conversa longamente, mas não dá para conversar com ele longamente todo dia. Porque a gente vai acabar se estranhando. Quando se pensa diferente assim. Então, o que importa é a gente aprender a conviver com as pessoas. Tem pessoas que nós convivemos bem, muito perto. Tem pessoas que nós convivemos bem, mas é preciso manter uma certa distância. Não distância no sentido físico, no sentido emocional, mas não se frequentar tanto para que a convivência continue boa e harmoniosa. Tem pessoas que são ótimas para conversar. Tem pessoas que são ótimas para trabalhar junto. Isso a gente encontra na nossa vida, na família, nos ambientes de trabalho, com os vizinhos, em todo lugar. O que precisa é a gente aprender a conviver uns com os outros. E assim como o apóstolo Paulo, nós podemos guardar boas recordações. Em vez de eu ficar lembrando a raiva que alguém me fez passar quando eu convivi com ele, vamos lembrar das coisas boas que a pessoa tem a oferecer. E assim nós também, quando convivemos uns com os outros, vamos tentar nos esforçar por deixar boas lembranças uns aos outros. E Paulo faz questão de lembrar isso. E Filipenses deixou um pouco disso com o apóstolo Paulo. Ele não tem que inventar nada, mas ele vai relatar aquilo que ele conviveu e pôde exaltar com os irmãos. Já imaginou na nossa conversa com os irmãos, quando nós nos encontramos, se a gente aprendesse a, como Paulo, exaltar aquilo que bom o irmão tem para nos oferecer? Aquilo que faz sentido. A pessoa se lembraria de nós com muito mais carinho. Olha, eu gosto de conversar com fulano, porque quando fulano vem conversar comigo, ele não fica só contando os meus erros. Isso não é um salvo-conduto para dizer, então não vou reclamar com ninguém, não vou corrigir ninguém, porque no decorrer da carta, Paulo vai também corrigir. Ele gostava muito dos filipenses, ele amava muito aqueles cristãos em Filipos, mas também tem os erros dele que precisam ser corrigidos, e ele vai lá e diz, não façam isso. Mas quando você destaca aquilo de bom, quando você sabe conversar e falar sobre as boas coisas, aquilo que é bom, aquilo que é agradável na convivência uns com os outros, fica até mais fácil depois você chamar a atenção por algum erro que a pessoa cometeu. Então Paulo vem nos ensinar aqui, nas suas ações de graças e súplicas em favor dos filipenses, a tanto nos lembrarmos do bem uns dos outros, mas também nos esforçarmos por deixarmos boas lembranças uns para com os outros. E em terceiro lugar, em segunda metade do versículo 4, para o versículo 5, quando Paulo fala, em todas as minhas orações, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, Paulo vai destacar aqui no versículo 5 algo essencial: pela vossa cooperação no Evangelho
terceiro lugar aqui, falar ali do versículos 1 e 2, sobre estarmos todos sob o mesmo Senhor, quer dizer, fazemos parte do mesmo grupo, os santos e servos de Deus. E falar sobre nessa convivência, fazendo parte do mesmo grupo, que temos que nos esforçar tanto para deixar boas lembranças, nos esforçar para transmitir o bem, como também para nos lembrar principalmente do bem. Por que eu deixei separado esse princípio do versículo 5? Porque ele vai destacar uma coisa, que isso é para dentro do povo de Deus, dentro da igreja, convivência dos crentes. Cooperação. Eu gosto muito dessas palavras. Ele fala que para a gente entender a Bíblia, uma das coisas essenciais da nossa leitura, principalmente a nossa versão, revista atualizada que nós costumamos usar na igreja presbiteriana, é muito importante a gente ler com a pontuação direitinho, né? Então, olha as vírgulas, os pontos direitinho, quando tem 2 pontos e tudo, faz as pausas direitinho, vai ajudar a gente a compreender as coisas, mas também a gente lê as palavras direitinho, né? E aí ele coloca aí, cooperação, tem 2 O's na palavra, eu gosto muito quando aparece assim, que ele, para mim, ele traz mais a mente entender, cooperação, é cooperar, quer dizer, operar com. Então, no Evangelho, no reino de Deus, nós cooperamos uns com os outros, nós ajudamos uns aos outros. Mas por que eu destaco aqui? Cooperar, os 2 O's. É para a gente entender que cooperar é trabalhar junto, não é trabalhar para. Porque, na nossa linguagem mais popular, quando a gente fala de cooperar, assim como geralmente a gente pronuncia hoje em dia, parece que cooperar é você ajudar no que alguém está fazendo. Mas quando Paulo escreve, ele não está falando de ajudar alguém. Mas infelizmente, no reino de Deus hoje, quando nós vemos o reino, a igreja, o povo de Deus, parece que a gente tem que cooperar. Então, alguém está fazendo, tem que ajudar aquela pessoa. E é um princípio que eu aprendi que a visão do mundo sobre isso ela é muito distorcida. Num tempo que eu estava lá na Bahia, e a gente trabalhava ali junto numa escola, no colégio estadual, e estava numa programação, vários professores reunidos, e eu fico sempre quieto ali no canto, né? Só observando. E aí estava um evento muito grande, foi muito bem feito, e aí tinha um professor conversando com outro, né? O diretor estava lá, com os coordenadores do evento, estava tudo muito maravilhoso. E aí o professor chega para o outro e diz: olha, quer ver que coisa bonita aqui, ó, mas no final das contas aqui, todo isso aqui, toda a glória disso aqui vai tudo para o diretor. Então o pessoal faz, e quem recebe os créditos é só o diretor. E eu vi naquele comentário aqui a pessoa sentindo assim: se é para ele só, por que eu tenho que fazer? E muitas vezes a gente traz esse pensamento, que é um pensamento de fora do mundo, para dentro da igreja, para dentro do reino de Deus. Porque parece que é só ajudar o outro, mas Paulo fala cooperar. Cooperar não é trabalhar para, mas é trabalhar com. Há diversas funções, como nós vemos lá em Corinto, sobre os dons. Há diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversas realizações, mas o mesmo Espírito que dá as realizações a todos. Nós precisamos aprender a trabalhar uns com os outros. Então, nas lembranças de Paulo, ele destaca nessa primeira fase, aqui, nessa primeira fala, do versículo 3 ao versículo 5, daquilo que ele se lembra da igreja, ele destaca que eles eram cooperadores. A igreja de Filipenses, nós vamos ver mais à frente, que era uma igreja que cooperava com Paulo. Enquanto Paulo falava lá na igreja de Corinto com eles, que ele não tinha dado despesa nenhuma aos coríntios, para que eles não pensassem que Paulo estava ali para tentar arrancar dinheiro deles. Eles se viram para Filipenses e falam: quando eu tive necessidade, vocês me ajudaram, não uma vez, mas 2, e me supriram daquilo que eu necessitava. Nós vamos ver isso quando estivermos mais à frente aqui em Filipenses. Então, Filipenses, apesar de ser pequeno, eles estavam atentos, não precisava Paulo pedir. Então eles entendiam que quando Paulo saiu de lá e foi pregar na próxima cidade, a próxima cidade era a pregação do Evangelho, e eles que entenderam o Evangelho eram cooperadores junto com ele. Eles entenderam que todo o trabalho, todo o serviço, tudo aquilo que era feito para o reino de Deus era para o reino de Deus, mesmo quando aquilo não
influenciava diretamente eles. Eles entenderam que o reino ele é mais importante, está acima de nós. E é o que nós muitas vezes não entendemos. Nós vivemos tempos em que as próprias igrejas elas ficam disputando entre si, quando não entendem que o reino é o reino, cada um faz a sua parte, mas nós somos em Deus cooperadores. Independente da denominação, quando se trabalha para o reino, se trabalha para o reino. E aqui Paulo se lembra disso. Quando nós fazemos para Deus com ânimo no coração, isso é algo que deixa uma lembrança no coração daqueles que nos veem. E talvez você, se tem um tempo um pouco mais como cristão, vai se lembrar de pessoas que você conviveu na igreja durante a sua caminhada cristã. Você vai se lembrar daquilo que eles faziam, de coisas maravilhosas que aconteceram através das mãos de irmãos, vidas que foram mudadas, ou como você foi muitas vezes incentivado a participar do Evangelho por conta do testemunho de alguém. Isso aí é cooperação do Evangelho. E aí eu vou tomar emprestado, porque eu cito sempre as palavras do meu avô. Em uma das suas pregações ele perguntava: o que você está deixando escrito? Ele dizia: cada um de nós escreve a sua própria história. Nós lemos nos livros as histórias de homens de Deus passaram, mas nós, como servos de Deus, escrevemos a nossa história. A nossa história está sendo registrada no livro, nem todos registram no livro, mas nos corações daqueles que convivem conosco. E quando nós formos lembrados, seja por irmãos que passaram na nossa vida e foram embora, estão em outro lugar, seja por as novas gerações, essas crianças e adolescentes que convivem conosco hoje, quando for lá na frente, que nós já fomos velhinhos, ou talvez já tivermos ido nos encontrar com o Senhor, o que é que vão falar de nós? Como vão se lembrar de nós? Qual a lembrança que nós vamos deixar nos corações? Paulo disse: nós somos cooperadores do Evangelho, nós vamos deixar nos corações a lembrança de que o reino de Deus ele vale a pena. Vamos deixar nos corações a lembrança de que o Evangelho ele é importante. Vamos deixar nos corações a lembrança de que somos servos de Deus, e é bom ser servo de Deus. Ou será que nós não estamos construindo isso? E aí a fala da história escrita ela fica como um desafio aqui no final dessa nossa meditação. Nesse reino que inclui todos nós, santos, separados, servos de Cristo, da qual as pessoas vão se recordar de nós. Qual história nós estamos deixando escrita? Como as pessoas vão relatar sobre nós no futuro? Quando alguém falar sobre você e vai se lembrar de você: o irmão fulano ele era assim, 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 ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre coisas boas? Ou ele vai falar sobre coisas ruins? Ele vai se lembrar daquilo que nós fizemos para o progresso do Evangelho, ou vai se lembrar quanto nós atrapalhamos o progresso do Evangelho? Ele vai se lembrar de servos de Deus inspirados, homens e mulheres que viveram o Evangelho de forma plena, que tinham e afirmavam Cristo no seu coração. Vai se lembrar de alguém que ia na igreja, mas no particular ele não vivia o Evangelho de verdade. O desafio de Paulo aqui não é um desafio de condenação. O texto aos Filipenses não é dizendo assim: você é ou você não é, mas como o início de uma carta, onde ele primeiro destaca as coisas boas que aqueles irmãos fizeram para animar os seus corações. Lembre, não é algo inventado, mas algo real que ele está lembrando e destacando. O texto da palavra de Deus, ele vem nos chamar justamente para que a gente pense, sabe? Reavalie a nossa vida, faça um planejamento dos nossos dias e pense como cristão: qual tipo de memórias eu quero deixar? Porque se eu resolver no coração e pedir o auxílio daquele que está nos céus, através do seu Santo Espírito, ele vai nos dar força para que, assim como os filipenses, nós possamos deixar boas memórias, memórias de cooperação do Evangelho, constante, desde o primeiro dia até agora, desde o versículo 5. Então, na nossa vida cristã, as pessoas dizem: olha, era sempre assim que ele agia.
diante do Senhor. Nós possamos deixar essas lembranças e que elas sejam motivos para que outros como nós possam servir a Deus. Amém? Feche os olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra e pedimos, Senhor, iniciando aqui essa meditação na carta de Paulo aos Filipenses, que esta epístola ela possa, Senhor, nos instruir, possamos aprender no Evangelho como viver, como te servir, como entender a Tua palavra. Ó Senhor, esteja conosco, nos guie, nos leve à Tua presença sempre, nos conduza aqui nesse mundo, aos nossos lares temporários, debaixo do Teu paterno cuidado, que o Evangelho que vem através da Tua palavra toque os nossos corações, não volte vazio, Senhor, mas que sirva para nos aproximar mais do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado,